O ano, som. O ano é o ano de 1988. O culto era um culto especial. Existia na igreja um grupo de louvor de fora, bem típico, chamado Nova Estrada. E no final do culto, um apelo. Esse foi o dia em que eu me rendi a Jesus Cristo. Eu queria convidar você a respirar fundo, aí em pé mesmo. Fechar os seus olhos e lembrar do momento em que você encontrou com Ele. Talvez num culto, talvez em casa, mas aquele dia que você tem a certeza de que virou uma chave na tua vida a nível de intimidade com o Espírito Santo. Aquele dia que você tem a certeza que você decidiu deixar para trás atitudes, palavras, forma de viver. Aquele dia que no linguajar evangélico você tem certeza que se converteu, iniciou a jornada da conversão. Lembra aí desse dia? Lembra como foi? Lembra quem estava com você ou ninguém estava? Lembra onde você estava? Talvez você não saiba, não lembre a data certinha, mas o momento que marcou a tua vida. Lembra aí? Se alguém orou por você depois, quem orou? Lembra o que você sentiu? Talvez você tenha chorado, talvez não. Mas lembra o que passou por dentro de você. Lembra dos abraços que você recebeu, se você estava no culto. Lembra também como foi dali para frente. Talvez as batalhas tenham se acirrado, talvez não. Lembra do dia que você foi batizada? Talvez mergulhando, talvez com água na cabeça. Mas o dia em que você se arrumou, convidou os amigos, as amigas, porque era o dia do seu batismo. Era o dia de mostrar para todo mundo que a sua vida mudou. Era o dia que você queria que todos soubessem, que eles fossem testemunhas juntos com os anjos, de que você havia nascido de novo. Lembra aí? Lembra aí? Lembra aí? Deixa essas lembranças inundarem você.
Vai, deixa essas lembranças maravilhosas inundarem você. Aleluia. Pode se assentar. Cada dia eu me apaixono mais por Deus e pela palavra. Palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, no verso 19, traz uma narrativa especial do momento em que vamos viver. Estamos encerramos o mês de julho, que era o mês da tempo de agir. Entramos no mês de agosto, intimidade com o Espírito Santo. Setembro vem o mês da família. Esse mês de agosto é um mês muito especial. Iniciamos hoje às 18 horas, como igreja, um jejum que vai até domingo que vem, meio-dia, um jejum de doces, guloseimas, alimentos adocicados, refrigerante. Qual é o objetivo desse jejum? Que quando eu tomar o meu café sem adoçante, sem açúcar, eu possa lembrar que é desagradável andar na terra sem a intimidade com o Espírito Santo. Porque para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente tem que andar na direção dele. E todas as vezes que a gente toma decisões fora da direção dele, depois a gente vê e diz, puxa. E como os tempos que a gente vive são de urgência, não só pela idade nossa, biológica, mas pela idade espiritual, no sentido da urgência dos últimos dias, da volta de Jesus, eu acredito que eu e você estamos vivendo aquele tempo que diz assim, eu só quero saber o que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Não tenho tempo a perder. E quando eu falo não tenho tempo a perder, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com bens, porque bens você perde, o Senhor dá de novo. Uma atitude errada que você tem com relação a dinheiro, a bens, que faz você perder, não anula a bênção do Senhor sobre você. E se ela continua sobre você, eles vão e eles vêm. E a gente aprende. Mas eu estou falando, não tenho tempo a perder no sentido do meu relacionamento com Deus.
no sentido de viver o Evangelho, no sentido de proclamar o Evangelho, porque essas coisas não tem como a gente recuperar. E a gente vive isso, a gente não tem tempo a perder mais. Então, eu preciso estar mais atento à voz dele. Não dá para brincar. E esse é o mês onde a gente vai estar iniciando com essa semana de jejum, plenamente possível, e ganha força na unidade, quando a gente faz isso como igreja. Sem doce, sem açúcar, sem refrigerante, sem bolo, sem nada adoçado. Ainda vai nos fazer bem essa abstenção do açúcar. Até domingo, meio-dia. Domingo é dia dos pais, sempre tem aquele almoço diferenciado e tal. Então até domingo meio-dia nós vamos orar, você na sua casa, eu na minha, vamos consagrar esse jejum. Mas não é apenas uma dieta, jejum não é uma dieta, jejum é um tempo de consagração, de dizer para mim tem algo mais importante do que o doce. A palavra é mais doce. Os judeus, quando eles ensinam, nós fizemos isso com Israel quando ela era pequena, quando eles ensinam a Torá, eles colocam vários livros, e aí a gente colocou uma bíbliazinha daquela bíblia de bebê, de criança que era plastificada, né, Bacate? E o judeu ensina assim, ele ensina a Torá para a criança assim, ele bota vários livros, e todos os livros são importantes, os contos, as fábulas. Quem de nós não foi muito edificado, não cresceu muito com a série Vagalume, né? Lembram dela? Então, todos os livros são importantes, mas os judeus ensinam assim, ele coloca a Torá, a Bíblia, e nós fizemos isso, e passa mel nas folhas, para que a criança perceba que quando ela vira a Bíblia, é doce. E isso não está nos outros livros, para ensinar de que a Bíblia é um livro doce. A Bíblia não é um livro de regras, a Bíblia é um livro de vida, que é doce na boca e amargo, como Jeremias falou, quando comeu o rolo. Por que é amargo dentro de nós? Porque traz cura. Já dizia mamãe, o que arde cura, né? O que aperta segura, o que é amargo, e assim vai. Então a gente vai estar nesses dias tendo orações, os 4 horários, e aí é você com a sua família, no horário que você pode, 6, 12, 18 e 24, se consagrando. E também às 11 da noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, nós vamos ter uma live de oração, coisa simples, é só a gente se conectar e orar junto, talvez 10, talvez 5, talvez 20 minutos, não sei, pelo Instagram da comunidade. Então você se conecta lá, separa às 11 horas, durante 2 dias da semana, quem vai estar à frente são os pastores de Barra de São João, e será pelo Instagram da Crescer da Barra, os outros será pelo Instagram da Sete, e assim nós vamos chegar aqui no domingo que vem com alguma coisa melhor na gente, porque quando a gente busca o Senhor, ora mais, se consagra. Mas o que aconteceu hoje aqui? No texto de Lucas, Jesus diz assim, no mês de agosto também nós temos a nossa classe Start, que é a classe que visa tirar dúvidas, alinhar quem deseja se aliançar com a gente, ou quem deseja conhecer um pouco mais da comunidade. Antes de se decidir, deve procurar o pastor César. Tudo isso no mês de agosto, no mês da intimidade. Verso 19 diz assim, tomando um pão e tendo dado graças, partiu-lhes e deu, dizendo, isto é o meu corpo,
oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Diga comigo assim, em memória. Foi isso que aconteceu agora aqui. A palavra aqui no grego para memória é anamnesis. É uma palavra que é conhecida nossa. Todos nós fazemos uma anamnese quando vamos numa consulta médica, nutricional. Aí tem aquela anamnese de algum profissional de saúde mental. Tem uma anamnese. E qual é o objetivo da anamnese, que é feita também quando você sofre um acidente e os paramédicos chegam e eles vão fazendo perguntas? É o que você está sentindo, o que aconteceu, como aconteceu. Anamnese é você lembrar, mas não é só lembrar, é lembrar é lembrar com uma função. Eu estou lembrando do que eu comi, eu estou lembrando do que eu fiz, eu estou lembrando do que eu tomei, eu estou lembrando do que aconteceu, porque eu quero ser melhor daqui para frente, eu quero ser curado. Eu quero que a pessoa que está me atendendo saiba a minha história para a gente ir daqui para frente. Mas é muito interessante porque essa é a palavra do grego aqui, e ela tem uma fonte lá no Antigo Testamento, que é uma palavra chamada zacar. Você pode falar comigo? Zacar. Zacar. Zacar é lembrar de forma ativa. Nesse último mês eu ministrei por 2 vezes o início de um curso de neuropsicanálise, e aí eu acabo mergulhando um pouco mais nos estudos da nossa mente, que eu sou apaixonado. E é tão interessante porque quando você lembra aí, você vive de novo, porque o nosso cérebro não discerne passado, presente e futuro, é só agora. Então quando você lembrou aí, você viu que o ambiente foi mudando. Entramos num ambiente suave de adoração, porque você vai lembrando do que Deus fez contigo, onde você estava, o que aconteceu, o sorriso, tudo isso você viveu de novo. Isso é zacar. Quando Jesus fala, fazer isso em memória de mim, Ele está dizendo para mim e para você, lembre de forma ativa. Não é lembrar uma informação, mas é trazer essa informação com todos os sentimentos que eu tive e decidir. Quando a gente senta à mesa, que o Senhor fala assim, fazer isso em memória de mim, o Senhor está falando para mim e para você assim, lembre de quem você é em mim, lembra do que eu fiz com você, lembra dos sonhos, dos projetos, das promessas, lembra de onde eu te tirei, lembra do que eu te livrei, lembra do teu chamado, lembra de para onde você vai, lembra do que você ama fazer. Isso é fazer isso em memória de mim. É uma aliança de forma ativa. Isso é zacar. É a mesma palavra que aparece como raiz quando se fala em Gênesis do arco-íris. Lembrou o Senhor da aliança. E o mundo nunca mais vai terminar daquela forma. É a mesma palavra que Êxodo vai dizer quando diz assim, e o Senhor, chegou ao Senhor o clamor e o sofrimento do povo, e o Senhor se lembrou do povo e desceu para libertá-lo. Zacar é isso. Zacar é lembrar e voltar para o ponto de onde quem eu sou. Zacar é lembrar e voltar para o meu chamado ministerial. Zacar é lembrar e voltar para fazer o que eu fui chamado para fazer, do jeito que Ele me chamou. Zacar é lembrar e ajustar a rota.
porta que por algum motivo estava meio torta. Zacar é lembrar, é a mesma palavra que o texto bíblico diz: lembrou-se o Senhor de Sara e abriu o ventre dela. Lembrou-se o Senhor de Ana e abriu a madre dela. A lembrança de Zacar é uma lembrança ativa, onde eu volto para a posição, onde eu volto a fazer, onde eu volto a ser quem eu fui chamado para ser. Fazer isso em memória de mim. Zacar, a gente experimentou um pouquinho de Zacar. Quando eu paro para lembrar o dia da minha decisão, é o dia zero, é o dia da virada. Mas eu lembro que houve algo sobrenatural, porque não é natural, que fez eu ir à frente, ou não, que fez eu abrir os lábios e dizer: eu quero. Isso é Zacar. Fazer isso em memória de mim é acionar áreas neurológicas que me conectam ao dia em que eu encontrei Jesus. Fazer isso em memória de mim isso me traz de volta para a minha essência. No mundo distraído, parar numa manhã de domingo, num ambiente maravilhoso. Ah, irmãos, eu vou falar para vocês. Existem ambientes que são muito bons, existem ambientes que são muito agradáveis, existem ambientes que transformam a gente, mas todos os ingredientes que tem em outros ambientes, eles estão juntos numa reunião como essa. No momento onde tem um ambiente desse, essa palavra ela tem uma derivação. Tem o ambiente e tem a ambiência. O ambiente está aí. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Esse é o ambiente. Mas a ambiência é aquilo que entra em mim. É eu entrar e perceber ela arrumada. É eu sentir o cheiro me trazer lembranças. Mexer, me lembrar. Isso é a ambiência. É eu lembrar quando eu me converti. É eu lembrar aquela descida nas águas, ou a água jogar, e eu olhar e dizer: meu Deus, são os abraços. É eu lembrar que isso aconteceu e eu estava cansado, enfermo, triste, desistido, sem direção. Nesse caos, Zacar lembrou-se o Senhor de mim, e com mão poderosa, como diz Davi, tirou-me de um lamaçal e colocou os meus pés numa rocha firme.
quando a gente lembra disso, isso é Zacar. Quando a gente lembra disso, as coisas perdem o brilho. A Bíblia fala de um homem, o nome dele é Asaf. Asaf, responsável pela adoração. Olha que coisa. Asaf é um cara responsável por uma adoração. No dia da inauguração do templo de Salomão, Asaf era responsável pelo louvor. Sabe, Jonathan? Sabe, Gabriel? Asaf estava responsável pelo louvor no dia da adoração. Asaf adorou e conduziu uma adoração. Vocês sabem o que aconteceu? Sabe o que aconteceu no dia da inauguração do templo? O Senhor aceitou, se agradou, desceu, encheu o lugar de tal maneira que ninguém conseguia ficar em pé. A Bíblia narra que todos estavam prostrados, gente. Isso era Asaf, alguém que tinha capacidade em Deus de atrair Deus com a sua adoração. Só que aí a vida segue. E tem um salmo escrito por Asaf que ele diz assim: estou quase indo embora, estou quase me desviando, estou quase largando tudo. E Asaf diz: porque eu estou vendo o ímpio está prosperando, o ímpio está se dando bem, aquele que não teme o Senhor está aí, e a gente que está aqui. Você consegue imaginar isso, esse alto e baixo, um homem que tem um nível de adoração que atrai a presença de Deus, que ninguém consegue ficar em pé, mas a vida está aí para te distrair, meu irmão, minha irmã. A vida está cheia de distrações para tirar essa essência da adoração, para te fazer esquecer de quem você é. Zacar é você lembrar, e a Bíblia diz que então Asaf se dirige para o templo, e ele entra no templo, na casa do Senhor, e ele diz: meu Deus, que bom que eu vim para a tua casa, porque na casa do Senhor, Asaf diz: lembrei-me, Zacar, lembrei-me de como será o fim dos ímpios, diferente do destino dos justos. E aí ele se arrepende e volta a adorar. O nosso desafio é a gente não se distrair. Tem muita distração. Tem muito ímpio que parece que está se dando bem. Ah, meu irmão, minha irmã, fazer isso em memória de mim, Zacar, é para lembrar quem ele é para lembrar o que ele fez comigo, é para lembrar quem eu sou com ele, é para lembrar onde nós estaremos para sempre. Naquele dia no templo, Asaf volta à sua essência. Que essa seja uma manhã assim, de Zacar. Enfermidades, tribulações, lutas, perseguições, erros, tropeços, e por mais incrível que pareça, até bênçãos, às vezes nos distraem e fazem a gente se perder na jornada. Zacar, fazer isso em memória de mim, porque se estamos aqui, é porque um dia o Senhor se lembrou de nós, e essa é a manhã de se lembrar dele e de quem nós somos nele.
Eu quero te convidar a ficar de pé, por gentileza. Apóstola Kátia. Ora. Amém. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe hoje à tua casa para nos fazer zacar, lembrar de quem tu és, o nosso Pai, o nosso Deus, de que o Senhor, Deus, não tem limites de nos amar, que o Senhor enviou Jesus a essa terra, se fez homem, morreu, levou nossos pecados, nossas mazelas e nos traz uma vida diferente, uma vida abundante. Obrigada, Deus, porque no dia de Pentecostes, teu Espírito, Pai, veio habitar em nós, Deus, e ali houve, Deus, a formação da tua igreja, que na terra, Pai, como ontem ouvi, é o nosso lugar de refúgio. A igreja na terra é o lugar de refúgio em toda essa confusão, em todas essas situações adversas. Realmente, Pai, quando entramos aqui pelas tuas portas, nós sentimos um ambiente diferente. Nós sentimos, Senhor, e absorvemos, Senhor, a ambiência que é a tua presença que traz paz, tranquilidade, a tua presença que traz ânimo, Deus, através da tua palavra. E quando ouvimos, Pai, recebemos e nos alimentamos da tua palavra, Pai, somos renovados no Espírito, a nossa fé, Pai, fica fortalecida, nós começamos a sonhar, começamos a cantar, começamos, Pai, a abrir o sorriso, começamos a crer que tudo é possível ao que crê, que não há limite, Senhor, para o teu poder e a tua vontade na nossa vida. E Deus, nós ficamos muito gratos, porque o Senhor nos criou, o Senhor nos salvou, o Senhor tem nos chamado para fazer a tua vontade, o propósito. O Senhor nos criou com propósito, Pai. E Deus, obrigada pela tua palavra que tem nos dado, Senhor, direção, tem falado para não nos distrairmos, tem falado para ficarmos atentos, Pai, porque temos realmente, Pai, percebido que a terra está clamando, Pai, através de tantas questões, Senhor, de terremoto, maremoto. Temos visto, Senhor, que a tua palavra, Senhor, tem se cumprido, estamos chegando realmente ao final. Mas obrigada, Deus, que no meio disso tudo temos a tua casa, a tua igreja, temos a tua presença. Deus, temos o Senhor como nosso refúgio, como diz o salmista. Tu és o meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Obrigada, Deus, porque estamos totalmente imersos e protegidos pelo teu braço, pelo teu abraço. Obrigada, Senhor. Que o Senhor também, Pai, esteja nos fazendo lembrar de Ti. Como diz a Tua palavra, lembrar do Senhor ao acordar, lembrar do Senhor ao almoçar, jantar, lembrar do Senhor ao trabalhar, lembrar do Senhor ao deitar, lembrar do Senhor ao estar com a família, lembrar do Senhor a vir para casa, lembrar quão grande é Teu amor. E obrigada, Jesus, que nós vamos estar com o Senhor fisicamente, tomando essa ceia, como o Senhor falou. E nós esperamos ansiosamente, em nome de Jesus. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Toma um lugar de honra, nós preparamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa.
Tomo lugar de honra. Oh, 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 Ele entrou em casa. Deixa eu aproveitar. Eu tive algumas direções de Deus hoje para aproveitar e trabalhar a questão de ensino, porque às vezes a gente vai caminhando e subentende que todos sabem, todos entendem, e o óbvio precisa ser dito, precisa ser repetido, né? Qual é o entendimento da comunidade Crescer no que diz respeito à Santa Ceia do Senhor? A gente procura estar o mais fiel possível ao contexto bíblico. Então a gente entende que participar da ceia, a ceia não é a ceia da comunidade Crescer, é a ceia do Senhor. Então, todos aqueles, independente de qual igreja, eu digo que às vezes tem pessoas que são de outras igrejas, aí nos visitam e elas ficam assim de tomar a ceia. A ceia não é da comunidade, a ceia é do Senhor. Então, independente da igreja, diminui um pouquinho aí para mim, por favor. Independente da igreja, independente da denominação, a ceia é a ceia do Senhor. A Bíblia orienta a gente, quando Paulo diz: examinai, pois, o homem a si mesmo. Isso significa que eu não posso imputar a Liliane se ela vai tomar a ceia ou não. Essa é uma análise dela, essa é uma análise individual. É claro que existem parâmetros, né? Parâmetros que eu, pastor César, pastora Rose, pastora Kátia, como responsáveis por aqueles que guardam a sã doutrina na palavra, às vezes precisamos ensinar, às vezes precisamos dar um toque. Parâmetros do que o mundo não considera pecado, mas a Bíblia considera pecado. Então o nosso papel é essa lembrança. Mas eu não... Você vai ver que as pessoas que servem a mesa, elas não estão aqui para dizer se você vai tomar ou não. Se você se prontificou para tomar a ceia, você está de pé, você vai ser servido. Essa responsabilidade é individual. A abertura que a gente dá, que eu vou dar daqui a pouco, que a Bíblia nos orienta, é qual? Examinai, pois. Se você, o Espírito Santo mostrou para você que tem algo que está maculando, que está te atrapalhando, que está te separando, essa é a hora de se arrepender, confessar, pedir perdão e retomar a postura. A gente também não entende que você é crente, fiel ao Senhor, aí brigou com a esposa antes de sair de casa, senta aí e diz: não, hoje eu não vou tomar ceia porque eu estou brigado com a minha esposa. A gente não entende que esse é o procedimento adequado. Se você já tomou consciência de que houve algo, de que você errou, é hora de se acertar, pedir perdão, confessar e tomar a ceia. Por que vai ficar curtindo esse erro por vários dias? Porque o confronto é isso. Eu já entendi qual é o erro. E por que eu vou curtir esse erro? Então, examinai, pois, o homem a si mesmo, não é para ser um impeditivo, é para ser a motivação transformadora. Caramba, percebi que estou em pecado, falei bobagem, tropecei durante a semana e errei. Se arrepende, confessa e tem a sua intimidade restaurada. Amém? Não servimos a ceia para crianças, porque entendemos dois aspectos: a consciência dela e manter a motivação. Mas um dia eu quero participar disso aí.
eu quero seguir a vida com Cristo, eu quero me batizar, e um dia eu quero. Por isso a gente valoriza tanto depois do batismo, a primeira vez que a gente serve. Então é uma faixa. Batismo, a gente tem uma média aí de 10, 12 anos, mas tem crianças que têm maturidade, tem outras que têm mais dificuldade. Estou falando isso com relação à ceia. Amém? Então feche os seus olhos, por gentileza, e deixa o Espírito Santo ministrar você, porque Ele está aqui, Ele está em você, Ele está movendo. Deixa Ele trazer a tua memória. Se aconteceu algo, e o nome desse algo chama-se pecado. Pecado de desobediência, pecado de atitude, pecado de negligência. Pecado é desagradar a Deus. Às vezes a gente fica mudando o nome, mas o nome disso é pecado. E se Ele falar contigo, se arrependa, peça perdão e seja perdoado em nome de Jesus. E sinta-se perdoado em nome de Jesus. Felizes são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. E receba a ceia e aguarde um pouquinho para a gente tomar junto. Pode servir, por gentileza. Partir o pão, nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sob o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sob o lugar de honra. Oh, 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 Ele entrou em casa. Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. e ao partir o pão, E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. ao som da Tua voz, os nossos corações Queimam de amor. Deus hoje está derramando aqui cura. Coisa maravilhosa é a gente ser curado. A
palavra do Senhor diz que bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Ali ordena o Senhor a bênção. É nessa unidade que o Tsavar nos alcança, o Tsavar de cura, cura da alma. Diga comigo, Zacar. Talvez a sua mente insista em dizer que esqueceram de você. E você se sinta esquecido, esquecida. Talvez você se sinta, entrou aqui nessa manhã, forçando o teu semblante, por se sentir esquecido da família, por se sentir esquecido de algo, de alguém, pois o Senhor se lembrou de você. O Senhor fala: ouvi a voz do menino e lembrei-me dele. E aí tudo muda na cabeça da mãe, porque ela olha e vê o poço que ela não via antes. O Senhor se lembrou de mim. O Senhor se lembrou de você. Essa lembrança é ativa e transformadora. Essa lembrança é geradora de vida, de cura. Não permita que a sua mente trabalhe dizendo que você não é nada e que ninguém se lembra de você. Um Deus Todo-Poderoso olhou do céu e lembrou-se de você. Amém? Seja curada, seja curado nessa manhã, nessa unidade. Comamos e bebamos e sejamos curados. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive.
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. É tão interessante que essa palavra Zacar, ela tem 200 vezes na Bíblia hebraica. Uma delas é quando, depois de vários dias, a arca flutuando e o mundo submerso, e começa a bater aquela dúvida, e o texto de Gênesis diz: lembrou-se o Senhor de Noé e da sua família, e as águas baixaram. Mesmo naquilo que parece que não tem mais jeito, o Senhor te diz nessa manhã: eu estou me lembrando de você. Se prepare que as águas vão baixar. Você pode falar isso para o seu irmão? Mas deixa eu te falar algo. Diga para mais um: olha, se prepare que as águas vão baixar. Se prepare que as águas vão baixar, hein? Se prepare, hein, John? Mas deixa eu falar algo para você. Mas eu só vou falar se você quiser saber. Quer saber mesmo? Com força. O que Noé fez quando as águas baixaram? A primeira coisa: prepara um altar e traz a oferta que está com ele lá na arca desde que ele entrou. Então, quando as águas baixarem, lembre-se de agradecer. Que às vezes a gente fica tão empolgado e esquece de agradecer. Se assente aí, porque eu quero trabalhar um texto aqui ainda com você na área de ensino. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia. O pessoal pode até segurar isso. É rápido, tá? Gênesis, capítulo 14. A única coisa que refuta as mentiras é a verdade. E nada mais poderoso do que a verdade de Deus, a palavra, que não passa, que não muda. Então, às vezes a gente vive num mundo com tantas distrações e escuta tanta coisa. E aí eu quero trazer nessa manhã, nesse final aqui, antes de passar para a Beth, duas responsabilidades para a gente. Uma responsabilidade de consciência na palavra e uma responsabilidade de consciência no corpo de Cristo, chamado Comunidade Crescer. Gênesis, capítulo 14, verso 18. É um momento em que Abraão encontra com Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Em toda a Bíblia, em toda a pesquisa, em toda a história, não se encontra ancestralidade de Melquisedeque. Não tem pai, não tem mãe, não tem família. Melquisedeque é conhecido então como rei de Salém. Melquisedeque é como que Jesus Cristo pré-encarnado, ou seja, uma manifestação que a gente chama de teofania, que é quando Deus se manifesta de forma humana. Então, em alguns momentos do Antigo Testamento a gente vai encontrar Jesus Cristo pré-encarnado. É quando ele aparece ao povo de Deus, e a palavra ali, as Bíblias mais conservadoras vão falar do anjo, anjo do Senhor com letra maiúscula, é o próprio Deus, é Jesus Cristo pré-encarnado. Então Melquisedeque é rei de Salém, Salém é Jerusalém antiga. Então o próprio Cristo pré-encarnado, porque ele vem encarnar
com Maria no nascimento, na concepção de Jesus Cristo, de filho, né? Mas Jesus Cristo pré-encarnado, Melquisedeque, se encontra com Abraão. Isso está em Gênesis, eu quero que você entenda isso. Isso está no início de todas as coisas. Isso aqui ainda não é estabelecido o povo hebreu de maneira convicta. Isso aqui não é estabelecido ainda o tabernáculo. Isso aqui não é estabelecido ainda os 10 mandamentos, que só vão ser estabelecidos depois que o povo é liberto do Egito. Isso não é estabelecido a lei. Nada disso está estabelecido. A gente está no início de todas as coisas. O que se tem aqui? O relacionamento de Abraão, que foi convidado para ser pai das nações, com o objetivo de levar ao mundo o conhecimento de Deus. Só isso, relacionamento. Então, mas existia uma promessa que Abraão estava lutando para manter viva, porque era para ele ser pai das nações, esposa velha, estéril, não tinha filho. Como é que vai ser? Prestem atenção aqui, por gentileza, porque esse momento aqui passa. Melquisedeque, verso 18, capítulo 14, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha que coisa interessante. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entrega os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me pessoas e os bens e ficarão contigo. Aí segue a história. Olha que coisa interessante. A gente tem uma narrativa bíblica aqui de Melquisedeque, rei de Salém, trazendo para Abraão pão e vinho. A gente tem a narrativa de que há uma troca, porque toda aliança que é estabelecida tem símbolos físicos. Então aqui é uma aliança sendo renovada, onde o próprio Deus traz para Abraão pão e vinho, onde Abraão entrega a ele o dízimo do que ele tem. O que eu quero chamar a sua atenção? A lei do dízimo, ela vai ser estabelecida muito na frente na Bíblia. Ela não tinha sido estabelecida como lei ainda. Pão e vinho, que é a ceia, só vai se transformar. Primeiro vem a Páscoa, em Êxodo 12, se eu não me engano, a Páscoa. E depois essa Páscoa, que é celebrada pelos judeus, vai se transformar em ceia do Senhor, lá no Evangelho, na última, chamada de última ceia. Então a gente acha que ceia é algo que foi estabelecido ali no Novo Testamento, na última reunião de Jesus, onde a Páscoa se transforma. Não, a ceia já existia, e a ceia não vai terminar quando nós formos assunto céu, porque a Bíblia diz que nós vamos celebrar as bodas do Cordeiro. Então eu quero que você entenda o seguinte: esse momento, ele é um momento de eternidade, que sempre existiu para lembrar a aliança e sempre existirá. Aqueles que gostam de refutar a questão do dízimo, eles dizem: isso é do Antigo Testamento, isso é a lei. Nós, seres humanos, gostamos de racionalizar aquilo que a gente não quer fazer. E na verdade, Deus nos chama para obedecer. Quando a gente aprende a obedecer sem ter que entender, a gente vivencia coisas fantásticas. Mas é importante a gente saber o seguinte, que o dízimo não é da lei, porque o dízimo já existia antes da lei. Então, a ideia de Novo Testamento não anula, porque isso era algo que estava no coração. Você vê que pão e vinho é entregue por Deus a Abraão, antes da ceia ser estabelecida. E o dízimo, Abraão retorna para Deus, porque está havendo uma aliança ali, está havendo renovação de uma aliança, o estabelecimento de uma aliança, e toda aliança ela tem símbolos físicos. É assim no casamento, é assim toda vez que a gente faz uma aliança, é assim num contrato. Abraão retorna a Deus, antes disso ser estabelecido como lei.
Então, só para que você tenha esse entendimento, quando você ouvir alguém falando bobagem, dizendo isso é do Antigo Testamento, não conhece Bíblia, porque está tudo aqui. Isso foi para a eternidade e será para a eternidade. Do mesmo jeito que quando você olha para a Bíblia, você vai ver que Jesus é colocado numa cruz e que existiram homens que não, do mesmo jeito que você vai pegar Adão, e ele não come da árvore da vida, ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida